Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Bom, hoje nós vamos começar uma série nova aqui na nossa taverna da Não Tagarela. É uma coisa que a gente faz bastante, meio que inconscientemente, eu e o Raulzito, que é falar das primeiras vezes que nós começamos a jogar RPG, né, como é que foi, muita gente acaba falando. E eu acho que a gente podia começar a falar daqueles, o que eu chamei em vários podcasts de picos, né, de iniciados no RPG, né? Nós tivemos o primeiro, eu acho que com a vinda do D&D, talvez com Dragon Quest, né, Raulzito? A chegada aí do RPG no Brasil. Depois disso tivemos um grande pico nos anos final dos anos 90, que foi quando trouxeram o Vampira Máscara, o D&D. Daí tivemos a Dragão Brasil, né, com o 3D&T, e outras foram nascendo aí, outros picos, e agora nós estamos no último, por enquanto, pelo menos. Eu acho que o Nerdcast também foi um marco importante. Sim. Trouxe bastante gente, né? O Nerdcast RPG. Tormenta também, Tormenta 20 também, trouxe muitas pessoas, né? Todos esses picos aí, a gente vamos falar deles. Não de todos, provavelmente, né, gente? Mas dos que a gente conseguir achar alguém que queira falar. Bom, a gente resolveu falar do último, que tá recente, que tá fácil, né? E que nós temos conteúdo amanhã, então já vamos aproveitar e fazer muitos jabás. E por isso, né, eu trouxe aqui novamente Nan. A Nan tá com a gente aqui de novo, lá do Ordencast. Se apresenta pra quem não te conhece ainda, Nan. Olá, eu sou a Nan do Ordencast, também conhecida como Lando Scriptascast, aparentemente. Não foi também. Eu tenho aí um podcast, né, focado em ordem paranormal, junto com o Stefano e com a Lavi. A gente comenta tudo de ordem, a gente comenta os episódios, a gente traz os jogadores para comentar os episódios, a produção. A gente tem muita paixão por esse mundo, né? Foi uma coisa que me introduziu ao RPG em geral. E a gente faz todo esse projeto grande, né? Que a gente tem já desde 2020. Que a gente tem esse projeto que tá cada vez crescendo, graças a Deus. E é basicamente isso. A gente é um podcast focado em ordem paranormal. Então, eu estou no meu elemento, digamos assim. Isso aí. E também, né, trouxemos aqui a Bru, que também, né, começou com Ordem Paranormal e começou no movimento RPG. Tá falando de Ordem Paranormal, amanhã saiu o primeiro post, né, Bru? Sim, amanhã, dia 13? Não, perdão, então semana que vem, desculpa. Dia 13, tá? Já dá pra dia 13. Mas eu acho que o Miguel... Não, o Miguel está certo. Não, o Miguel está errado. Depois eu falo com ele. Deveria sair amanhã, mas tudo bem. Entendi. Okay. Produções. Tem uma lógica. Entendi. Bom, só um minuto antes de tu te apresentar pra galera, eu queria agradecer aí Doug Nash, que fez uma raid pra gente. Muito obrigado aí por brincar. Oi, Sussu! Tudo em casa. Show. Bru, te apresenta então pra quem não te conhece ainda, por favor. Oi, gente. Eu sou a Bru Winchester. Eu cheguei no RPG há pouquíssimo tempo. Muito novato nesse nicho. E foi por ordem paranormal. Foi assistindo desde a primeira temporada, a fatídica primeira temporada, que todo mundo ama, tem muito carinho por ela, só que não. E hoje em dia estou aí desenvolvendo conteúdos na internet sobre RPG, sobre ordem, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. É isso aí. E o Raul a gente trouxe aqui como contrapeso, né? Vai ficar do outro lado, pra não ficar um negócio muito recente, né? A pessoa que iniciou o RPG no Brasil, pra quem não sabe, o Raul trouxe dos Estados Unidos, traduzindo Dragon Quest na sua empresa, quando ele tinha 30 anos. Brincadeira. Mas o Raul começou há bastante tempo no RPG. Acho que começou com Dragon Quest ou o seu concorrente, como é que era o nome do outro? Era o... Tinha o Hero Quest. Hero Quest, exato, né? Uhum. Começou com qual, Raul? Eu comecei com Dragon Quest, na real. Eu considero sempre que eu tive dois inícios no RPG, porque o Dragon Quest ele era meio que um board game, assim, ele não era exatamente um RPG, assim. Mas dá pra jogar. Parecido. Mas depois eu comecei a jogar RPG de fato com a Dragão Brasil mesmo, né? Sou da geração Dragão Brasil aí.
que eu comecei a entender o jogo, né? Saber o que eu tava fazendo, né? Sim. Bom. E eu tô aqui no meio do termo, né? Eu comecei nos 2000 ali com 3.5, na verdade 3.0, terceira edição do Vampiro, etc, né? Mas bom, vamos ao que interessa, né? Não vai ser nenhum tipo de choque de realidades, porque eu acho que isso não existe no RPG, porque primeiro que o Raul tá jogando Ordem Paranormal e eu aconselho a Bru e a Nancy, se tiverem interesse, conhecerem. Tanto, o Dragon Quest é sensacional, inclusive nós fizemos quase que eu dou um spoiler absurdo aqui. Em breve teremos um conteúdo de Dragon Quest em vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Mas Dragon Quest é um jogo, é um board game de RPG, gente, é muito legal, assim. Meio datado em alguns pontos, mas é bem legal, assim. Então assim, não existe esse negócio de choque de realidade no RPG. Existe aquelas pessoas que não estão abertas a aceitar que o RPG não parou no AD&D, né, Raul? Mas, então é mais pra gente entender qual que são as diferenças, né, culturais e tudo ou mais. E eu vou explicar mais ou menos por que eu pensei um pouco nisso. O Raul falou sobre o Nerdcast RPG. A gente vive citando aqui, não temos jabá nenhum pra eles, não tem nada a ver com eles. Mas foi um marco importante realmente, né? Eles já tinham um alcance muito grande e eles já tinham feito o episódio de RPG. E quando eles fizeram jogando RPG foi um absurdo, foi um estouro. E muitas pessoas começaram a jogar dali. Desde o primeiro, tá? Não tô falando do último que saiu, que foi o do penúltimo, né? Que foi o do Cthulhu. Desde o primeiro lá, que a ideia nem era pra ser um RPG e tudo mais. E muitos jogadores que começaram a jogar comigo nessa época, eles vinham com uma ideia meio errada de RPG. Eles vinham com uma ideia meio épica de RPG. Porque é o que a gente é apresentado no Nerdcast RPG. Que é uma coisa meio que tudo dá certo no final. E o RPG não é assim. Não é. Não mesmo. Então, a gente vai tentar entender o que o Ordem, né? Pra quem começou com Ordem Paranormal, a gente tá falando muito mais do sistema. Desculpa, tive um AVC aqui. Do sistema. Muito mais do sistema do que da série, mas também da série, né? Porque a série lá do Selbit fez o RPG nascer, né? As pessoas pediram isso, né? Por mais que provavelmente fosse uma ideia dele, ou não sei, quem vai saber disso desses bastidores é a própria Nan e a Bru, né? A ideia de fazer um RPG de uma coisa muito famosa não é a primeira vez que acontece, mas trazer essa galera, as pessoas provavelmente estavam jogando antes de sair. Já provavelmente tinha pessoas jogando Ordem Paranormal antes de sair o sistema oficial, olha ali. Então eu acho que esse é o fenômeno, sabe, que a gente vai falar um pouco hoje. Porque a gente tá falando de um fenômeno que começou na Twitch, né? Que eu tenho a impressão que é um pouco mais natural do que o podcast, né? Porque é mais difícil fazer cortes, quem acompanha as nossas lives sabe disso. Ele é um pouco mais natural, mas ele também é um pouco diferente. Então tem esse choque de realidade quando tu pega um narrador que mata o teu personagem porque tu tirou um dado ruim. Pelo que eu sei do Ordem Paranormal, o Selbit faz isso também. Então é isso que eu falo, que ele é bem mais realista, bem mais próximo do que é o RPG naturalmente, né? Então, mas a gente vai entender isso. Por quê? Porque eu não acompanho as lives, tá? Então eu posso estar falando bosta, Bru e Nan me corrijam ao momento que vocês acharem interessante. Mas a principal diferença que eu sinto é o apoio visual. Quando eu comecei a jogar, Raulzito, imagino que pior ainda, a gente não tinha miniatura, a gente usava... inclusive tem alguns lá em cima, não sei se dá pra ver, que é assim. Tem uns gelocos aqui em cima em algum lugar. A gente usava de miniaturas pra jogar D&D 3.5 gelocos e dado, como a maioria dos jogadores. Então, no máximo visual que nós tínhamos, é isso, o quadriculado de papel, os bonequinhos ali pra fazer a movimentação e o grid. O pessoal do Ordem Paranormal já tá mais acostumado em primeiro Roll20, né? Já tem ali os overlays e tal, né? Os mapinhas em 3D com os tokens, né? E o Selbit mesmo usa uma parada muito mais visual, que ele tem os personagens se movimentam, parece um jogo ao mesmo tempo do que eles estão jogando, né? Então, vamos começar por esse ponto. Como é que foi pra vocês começar
entender que nem todo mundo tem aquela produção, ou vocês já começaram com aquela superprodução, uma superprodução parecida? Porque eu sei que o Miguel é meio megalomaníaco, né? Não sei se vocês começaram com o Miguel ou não, mas vou começar com a Nan aqui, e daí depois a gente vai pra Bru. Bru, então, Nan, começa pra gente aí, como é que foi esse começo? A minha história é meio longa, vocês não querem começar pela Bru, não. A minha história tem uns 3 anos aí, então... A Nan... Só o começo. Depois a gente vai aprofundando ela. Como é que foi esse começo? Tá. O começo não foi o Miguel, não foi o meu primeiro mestre. Ele foi o segundo. Mas o primeiro mestre foi o próprio Stefano. Eu estava um dia, serelepe pimpona, tranquila na minha vida, e falou, Ana, a gente tem o RPG dos apoiadores, né? Que a gente dava, até um tempo atrás, a gente dava como recompensa, né? Pra quem apoiava. Falou, Ana, tô precisando você faz uma personagem aqui na ponta, nosso RPG dos apoiadores e tal, você quer participar? Aí eu falei, bom, eu nunca joguei RPG na vida, né? E assim, eu acho interessante eu jogar uma vez, porque eu tenho um podcast sobre o negócio, né? Então, tá, vamos tentar. Aí eu joguei assim, e na época não tinha saído, tipo, vai sair, ordem, tal. O Stefano, ele teve que adaptar um Call of Cthulhu com meio que com o Sabbath fez no começo. Então a gente jogava mais com Call of Cthulhu com elementos de ordem paranormal. E a gente começou a jogar assim, essa foi a minha primeira, eu joguei uma sessão teste, né? Eu joguei com 2 jogadores e tal. E aí eu fui entregue uma personagem. Ela já tinha nome, eu não criei ela do zero. Sim. Ela já existia. Muito comum para início da galera. Isso. Aí você vai falar, você tem essa personagem aqui, o nome dela é Sarah, e você pode interpretar do jeito que você quiser. Cria a personalidade dela, eu só cria o nome e o backstory. Eu falei, bom, tá bem. E aí eu comecei a jogar com a Sarah. E a gente teve nossa primeira ali, eu comecei com a pessoa, e aí eu tava muito travada no começo, né, que é a minha primeira sessão. Aí eu comecei a me soltar aos pouquinhos, só que assim, o final foi tipo, desastroso. O final, assim, tipo, ela foi capturada, um morreu, o outro foi de bala, não sei o que aconteceu direito. Mas eu sei que, tipo, tinha um plot muito interessante ali, ela tava ali pra conseguir alguma coisa, ela conseguiu o que ela queria, só que ela foi capturada junto com essa coisa. E aí a Nan foi pra molho. A Nan achou que não ia jogar mais com a Sarah, fiquei aí uns 5 meses sem jogar. Aí, certo dia, Stefano me fala, Nan, preciso que você volte com a Sarah. Eu falei, ela tá viva ainda? Ok. E aí, ele vem me dar uns documentinhos falando, aconteceu isso com ela. Eu li o documento, eu fiquei assim, que eu faço isso aqui? Eu entrei em desespero, porque fazia tempo que eu não jogava com o personagem e ela passou fogo de abamaçou pra variar, né? Uma variedade de personagem de ordem, misturar com o Call of Cthulhu. Aí eu falei, tá, ok, vamos voltar. E acabou que essa personagem, quem criou ela foi a própria Lavi. Porque a personagem, ela era uma NPC que a Lavi criou pra ser irmã da personagem dela, que era a Zoe. E ela não sabia que eu ia interpretar a personagem. E eu não fazia ideia de que ela era a irmã da minha personagem. O que é louco, porque a gente passou meses e meses e a gente nunca descobriu. O Stefano morria de medo da gente descobrir isso, mas a gente nunca descobriu por algum motivo que a gente era, tipo, as personagens eram irmãs. E aí eu voltei, tipo, dando um cliffhanger do caramba, meio que aparecendo, sabe aquela participação especial que no final do episódio e acaba? Sim. Eu fui essa participação. Eu apareci, a Lavi ficou em choque, porque eu apareci. E aí a história virou uma bola de neve que, assim, eu sou, ironicamente, eu sou uma jogadora de ordem paranormal que até hoje não perdeu o personagem. Os personagens não morreram ainda. Não foi por falta de alternativa. Principalmente do Miguel. Mas a minha experiência, primeiramente, né, falando bem por cima, porque se eu for entrar profundamente, a Bruno fala hoje. Mas esse foi, tipo, o meu momento onde eu pisei ali um pouquinho na água pra ver o que era, né? Foi com o próprio Stefano. E, rapaz, se vocês soubessem de onde essa história tá indo. Rapaz. A Bruno sabe. Eu sei. Meu Deus do céu. Falando do Stefano, ele tá ali no chat com a gente. Ele acabou de falar, enfoque no ainda. Pelo amor de Deus, Stefano.
Já conversamos, pelo amor de Não, Deus. isso, mas você é a maior cadela da sala desse RPG. Você faz um pouco. Deixa a minha menina em paz, Stefano. Stefano. Tadinha. Bom. Tadinha da Sarah. Bom, entendi. E você, Bru, como é que começou? Eu comecei na base do susto, por assim dizer. Foi literalmente um ano após eu ter conhecido Ordem Paranormal, após ter começado a assistir o Ordem na rede vizinha, não foi nem aqui na Twitch, porque eu não peguei nenhum episódio ao vivo, eu fui pegar os episódios ao vivo após começar os spin-offs, então ao vivo mesmo eu peguei quando começou O Segredo na Ilha, todos os outros eu assisti lá na Rede Vermelha. E foi em setembro de 2021 que eu comecei, e em setembro de 2022 teve a minha primeira sessão com o Miguel. Eu conheci um pessoal aqui na Twitch, fiz amizade, tinha um grupo no... Eu não lembro onde, acho que Telegram, coisa assim. Tinha o grupo dos subs, e o Miguel fazia parte desse grupo, assim como várias pessoas ali, vários subs desse canal. E aí, entre uma conversa e outra sobre RPG, eu cheguei a comentar que se algum dia eu fosse jogar RPG, eu gostaria muito que fosse no sistema de ordem, no universo de ordem, porque foi o primeiro sistema, o primeiro universo que eu conheci, que me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção por ser, falando assim, muito por cima, muito abreviando demais a história, investigadores indo atrás de coisas paranormais e cuidando disso para que a vida mundana não conheça isso. O que é também muito por cima. Winchester, Diga. né? O nick dela. O que diz. Exatamente. Tudo bem. O que é o resumo e muito por cima de Supernatural. Supernatural é isso. 2 irmãos investigando coisas paranormais e cuidando para que a vida mundana não conheça esse lado. Então, Ordem, resumidamente, muito, muito rasamente falando, é isso. Rasamente foi ótimo, né? Eu acabei de criar, pode usar, gente. E aí, após comentar esse tipo de coisas no grupo, o Miguel chegou pra mim e pra um outro amigo meu lá no grupo, que é o Lex, chegou e falou: vocês conseguem jogar pelo Roll20? Falei, oi? Oi? Tudo bom? Prazer? Oi? Tudo bom? Bom dia? Eu consigo. Falei, consigo. Eu consigo sim, não tem problema. Você tem Discord? Falei, tenho. Não usava quase nada do Discord na época. Tenho sim. E aí, ele fez um outro grupo comigo e com o Lex, intitulado One Shot Ordem Paranormal. Eu falei, ok. E aí ele falou, arranjem mais 2 jogadores novatos como vocês, que não tem nenhuma experiência com RPG, ou se tiveram, foi pouquíssima, e eu vou fazer uma mesa pra vocês. Falei, ok. Falei, tá bom. Teve Miguel tem dessas. Passou um tempo, e aí acabou que os outros 2 jogadores foi o Guga e a própria Danash, que tá aqui no chat, fez raid pra gente hoje. Né? Nós fomos os jogadores dessa mesa. E foi onde eu criei a Melissa. A Melissa Rodrigues, minha primeira personagem. E como primeira personagem criada, assim, foi literalmente do zero. Não foi como aconteceu com a Nan, de outra pessoa ter criado, de ser uma NPC que foi passada para ela. No meu caso, eu realmente criei do zero a personagem. E aí foi onde eu olhei assim, eu falei, tá, o que eu faço? O que eu me sinto mais segura? Tive uma longa conversa com o Miguel sobre isso. E aí ele falou assim, bom, como eu sou a primeira personagem, fique na sua zona de conforto, veja o que se encaixa melhor, qualquer coisa faça uma personagem que seja um pouco mais parecida com você. E aí foi onde eu acabei criando uma personagem que é uma escritora, que tem o seu primeiro livro publicado, que se mudou para São Paulo após uma tragédia familiar e conseguiu abrir a sua primeira livraria. Isso tem um pouco a ver comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ler. Tem projetinhos de livros aqui no computador que talvez um dia saia daqui. Nunca se sabe, talvez sim, talvez não, amém. E aí foi aonde eu consegui ter uma primeira personagem parecida comigo. E foi, acho que assim, até hoje não. Teve uma outra experiência recente aí que foi, perdendo a palavra, foi do caralho. Mas foi uma experiência que, meu Deus, de primeira experiência foi incrível. Muito bom, muito bom. Mas nas duas aí, alguma de vocês teve aquele super... Tipo, teve aquela super expectativa, assim, vendo as lives de Ordem? Daí quando começou a jogar não teve tudo aquilo? Não. Olha, eu vou ser bem sincero, não. Porque Não? assim, nem pouco. Porque eu entendo que
que algumas pessoas têm essa expectativa, só que as pessoas têm que entender que, assim, o Cellbit, ele fez, literalmente, ele transformou o RPG como se fosse uma série da Netflix, sabe? Tem Cinematic, tem a questão do Roll20, igual você falou, o Roll20 não, o Tabletop parece que os bichinhos estão, é um jogo mesmo, eles estão se mexendo, eles respiram e tal. Tudo bem que hoje que é assim, mas a mais das temporadas passadas não era tanto assim. Só que ainda tinha auxílio visual, ainda tinha a questão da sonoplastia, mas, tipo, por exemplo, a questão da Cinematics começaram seguindo na floresta. Então, assim, já faz um tempo. Só que, assim, eu faço podcast com você falando, a gente tem toda essa parte analítica, a gente é mais realista, a gente é mais racional nessa parte. Sim. Então, assim, eu já entendi desde o começo que RPG é mais aqui dentro do que você tá vendo. Porque trabalha justamente a sua imaginação. É como se você estivesse lendo um livro. Você tá lendo um livro, você começa a imaginar a cena na sua cabeça, por isso que você entra na situação. Às vezes você engole o livro numa tarde, às vezes. O famoso teatro da mente, né? O pessoal fala. Exato. E assim, por exemplo, a minha primeira experiência com RPG, que foi com o Stefano, foi Discord. Pra não dizer que as câmeras foram fechadas, a gente tava com câmera aberta, eu e os outros jogadores. E a gente fez, que assim, acho que nem tinha Roll20 na época, eu não lembro se a gente jogou com dado. Talvez acho que tinha Roll20, mas foi bem, tipo, simplão, sabe? E pra mim a experiência não foi ruim. Tipo, eu consegui imaginar bem as cenas. Talvez seja porque eu sou uma pessoa muito imaginativa. Às vezes as outras pessoas têm mais dificuldade. Mas quando eu tô muito imersa na coisa, pra mim... Tanto é que a bruta de prova. Quando eu entro na Sarah, quando eu entro na personagem Sarah, eu viro outra coisa. É como se uma chave me virasse, meu tom de voz muda, os meus trejeitos mudam, o jeito que eu falo muda, tudo muda. E assim, que eu sou assim, e grande parte disso é pelas influências não do Cellbit, não do que ele produz, mas dos jogadores. A forma como eles jogam, eu me baseei muito, o meu gameplay é muito baseado no gameplay do Lupo e do Calango, por exemplo. Então ele é muito intenso, ele é muito imerso, porque eu entro muito nos personagens na hora que eu tô fazendo isso. Mas dizer que eu tinha expectativas de que eu ia jogar RPG e ia ser uma superprodução do Cellbit, não. Eu realmente eu só esperava jogar e me divertir. E talvez ter que enfrentar muitas depressões e muitos choros, mas assim, esperava... Faz parte do pacote? Superprodução de Hollywood eu nunca esperei, não. Eu também não, assim, eu já entendia toda essa situação, que o fato do Cellbit ter toda essa produção é porque literalmente essa palavra, ele tem toda essa produção, é muita gente trabalhando junto, sim. É muita gente tendo muito tempo ali reunido fazendo a parada. Nem todo mundo tem essa disponibilidade de ter acesso a isso. E pra mim tava tudo certo, tanto é que quando o Miguel chegou pra mim e falou assim, vai ter mapa, não sei o quê, vamos fazer os personagens de vocês. Inclusive, quem desenhou os nossos personagens foi a própria Dan, que, inclusive... Eu não vou nem começar a falar dos desenhos da Dan, senão eu vou ficar outra meia hora aqui falando rasgação de seda. Rasgação de seda pela menina. Mas, enfim. E aí, eu peguei e falei, ok, beleza, legal. Eu realmente não esperava nem que fosse ter qualquer coisa visual, porque ia ser em off. Eu não tive nenhuma expectativa gigantesca, assim, entendeu? Porque eu entendia realmente isso. Não é todo mundo que tem essa produção gigantesca. E tudo bem não ter isso. Tudo bem não ter isso. Até Bru, porque... Só te corrigindo, não é... Na verdade, 99,9% das pessoas não tem toda essa produção, cara. Exato, não tem. E não é obrigatório, cara. Ele faz porque ele olhou pra aquilo e falou, tá, de alguma forma eu consigo fazer isso, então eu vou fazer. Ele faz porque é um produto, na verdade. Exato, virou um produto. Não é mais só ele com os amigos dele, como era na primeiríssima temporada. Era só ele com os amigos se reunindo ali, jogando um jogo, um RPG. Não é mais isso. Ele, de fato, transformou num produto que ele tem que entregar uma coisa gigantesca, como o público já espera, porque é o que virou. Não significa que todo mundo tem que fazer isso. Exatamente. O próprio o de Aurora mesmo que a gente tá fazendo, se a gente for levar em conta, o nosso de Aurora, ele é super produzido. Porque assim, é produzido pelo Capa, o Miguel não sabe brincar, o Guibo não sabe brincar, então a gente tem as artes dos personagens, a gente tem o tabletop, é o mais próximo que a gente consegue chegar do nível do Cellbit, assim. Mas mesmo assim, muitas das vezes eu ignoro completamente o Roll20 e fico focada na voz do Miguel e o que tá, tipo, eu fico focada nas nossas câmeras do Discord.
que eu acho que uma das coisas que, por exemplo, é um fato, né? Que os próprios jogadores sentiram e já comentaram que a questão da live, dessa expectativa, eles não são atores, ninguém ali tá contratado para ser ator profissional. Só que a expectativa do público é essa. Principalmente quando os jogadores, eles entregam cenas como, por exemplo, foi o Luba e o Guache, quando o Joey e o Arthur quebraram o pau lá, brigando no Coliseu. Foi uma cena, assim, de filme de Hollywood. Do jeito que eles estavam brigando, você achava, se você não soubesse, você achava que o Luba e o Guache iam sair no tapa, ou no soco. Só que aí depois que acabou a cena, os dois respiraram fundo, bateram na costa um do outro e pronto, sabe? Só que assim, não é o tipo de coisa que vai acontecer o tempo todo. Não são todos os jogadores que são intensos. Eu sou uma jogadora extremamente intensa. Eu sou uma jogadora que quando a minha personagem tá sofrendo, quando ela tá com raiva, quando ela tá chorando, eu coloco isso pra fora pra caramba. Já teve cena que eu fiz, que o Safano tá até aí de prova. Ele jogou que a mulher que torturou a minha personagem por 3 anos, manteve ela em cativeiro, fez o óculos, ela era a mãe dela. Jogou na cara dela do nada. E eu não tava nem um pouco preparada pra essa revelação. Ele me pegou completamente de surpresa. E a minha reação foi exatamente a reação que você esperaria de alguém que passou por isso. Eu comecei a explodir e minha voz começou a aumentar e eu comecei a bater boca com ele, como a personagem, né, que era a vilã. Muito importante deixar claro. Não, eu não queria matar o Stefano, era a personagem. Mas, tipo, a gente começou a bater boca e eu falando alto, e aí tinha um jogador, que era um amigo nosso que tava na mesa, e quando a cena acabou, eu respirei fundo e falei, ele falou, caraca, velho, o que acabou de acontecer? Tipo, ele ficou, tipo, em choque com a situação. Mas essa sou eu jogando, sabe? Eu sou assim, eu sou muito emotiva, eu entro muito na situação. Mas tem jogador que não é assim. Tem jogador que é mais ameno, tem jogador que, em vez de falar eu estou fazendo, ele vai falar o personagem está fazendo, sabe? Em vez do jogador chorar, ele vai falar o meu personagem está chorando. Isso é normal, são pessoas e pessoas. E o problema de você ter um RPG extremamente famoso, com 100 mil pessoas assistindo por episódio, é a expectativa que é criada em cima de você. Então, qualquer errinho que você faz com o seu personagem é massacrado, qualquer palavrinha que você possa falar errada ali já vira um problema. Então, tem essa pressão muito pesada nos jogadores. E a gente que não é tão grande, comparado aos números do Selbit, a gente é basicamente nada, é um grãozinho de poeira. Mas a gente que tipo, só tá jogando ali, que tem 30 pessoas assistindo, a gente já fica tenso. Porque é normal, a gente tá ao vivo, a gente tá exposto. As coisas que a gente tá falando estão expostas, né? A gente tem que ter um controle do que a gente está falando, com quem a gente está falando. E quando a gente está em off, não é assim. Tanto é que o RPG dos Apoiadores é completamente em off, e tem hora que eu me solto de formas como, por exemplo, até agora, eu não consegui me soltar nos RPGs. No último episódio do Raízes, que a gente está jogando, que agora que o Miguel está mestrando lá no Capa, foi a primeira vez que eu me soltei e meio que dei uma chorada, e me emocionei muito com a minha personagem ao vivo. Mas eu ainda não consegui fazer como eu faço no off. Tipo, eu não relaxo ao ponto de fazer como é no off, sabe? Porque tem toda essa pressão do ao vivo, de você tá fazendo um produto e ter que agradar as pessoas, por mais que seja muito inconsciente. E, infelizmente, isso é a expectativa criada nos RPGs. Até que tem muito RPG na comunidade agora que tá surgindo. E, assim, graças a Deus, eles estão ganhando muita notoriedade. Mas no começo, todo mundo ignorava. Porque não era a produção do Selbit. Não era o nível de produção do Selbit. E isso é o problema, porque às vezes você consegue contar uma história fenomenal sem nem ter ao menos um roll20 pra rolar os dadinhos pra você. Uhum. O importante do RPG é a história que você tá contando, que você tá vivendo. Não é, assim... Às vezes você imaginar na sua cabeça é até mais divertido do que você tá olhando pra uma tela te distrair, sabe? Não, com certeza. Exatamente. Com certeza. Essa é uma questão, mas o que eu quero dizer, né, é que, tipo... isso tudo que tu falou, essa pressão, fazer online e tudo mais, tudo isso é um fenômeno muito recente, né, que tá acontecendo, né? Raul, como é que tu começou a jogar? Qual a expectativa que tu tinha, cara? Conta pra nós, só pra ter esse contraponto, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Inclusive, parabéns por ter ficado vivo até o final, viu? Tô orgulhosa. Cara, é engraçado, porque eu tava escutando, né, a Bru e a Nan, e pensando que, assim, quando eu comecei a jogar, eu e os amigos começaram a jogar comigo, a gente teve um começo diferente do normal de jogar RPG na época, digamos assim, porque o
o normal era, tipo, tu entrar num grupo que já jogava RPG e aprender com os caras, assim, né? Eu acho que a maioria das pessoas da minha geração começou assim. E a gente começou a jogar sozinho, assim, tá ligado? Com a caixa que eu ganhei ali, o Dragon Quest, depois com a Dragão Brasil, só lendo e tentando entender o jogo pela leitura e começando a jogar. Full aleatórios, assim, tipo. Uhum. E é engraçado, porque no Dragon Quest, especialmente, assim, a gente não tinha... A gente nem sabia o que era RPG, pra falar a verdade, assim, sabe? Então, tinha RPG escrito na capa da caixa lá. Só que a nossa referência de RPG na época eram aqueles jogos Super Nintendo, assim, de RPG, tipo Final Fantasy VI, sabe, o Chrono Trigger. Então a gente tinha uma parada, tipo, da pessoa, do jogador, jogar controlando, tipo, 4 bonecos, assim, sabe, como se fosse um grupinho de RPG de Super Nintendo. Porque não tinha referência, né, cara? É exatamente isso que eu digo. E a Twitch, assim, a geração de agora que começou a jogar com a Twitch já consegue ver as pessoas jogando, e mesmo que vai jogar sozinha, tu tem um entendimento melhor de como é o jogo já, né? Então, e isso é uma coisa engraçada, assim, retomando uma coisa que tu falou lá no começo, né, que o Raul não tinha expectativa de miniatura nem nada assim, mas tem um ponto, porque o Dragon Quest tinha miniatura. Ele vinha com 6 miniaturazinhas de plásticos pros personagens. Eu abandonei isso depois, assim, quando eu entendi que dava pra jogar sem. E me acostumei desse jeito. Mas, enfim, eu vou emendar isso com uma pergunta aí para as convidadas, porque, como eu falei, eu comecei desse jeito todo torto, mas daí eu fui descobrindo novas maneiras de jogar, digamos assim, sabe? Porque daí tem a galera que gosta de jogar de um jeito bem tático, digamos assim, sabe? De fazer personagem forte, fazer uns negócios super desafiador. Tem gente que gosta de um estilo mais interpretativo. Tem gente que gosta de jogar uns jogos bem independentes, jogo sem mestre, assim, umas coisas bem contemporâneas, digamos assim. Quero saber de vocês, assim, tipo, partindo do Ordem Paranormal, como vocês partiram, vocês tiveram já experiências fora do Ordem, jogando estilos de jogo diferentes, mesmo que seja jogando Ordem Paranormal, mas jogando estilos de jogo diferentes, né? Não, a gente jogou o próprio o Lucas, né, Bru, que a gente levou foi os 6 contos, a gente jogou no Mar de Contos, que é uma ideia meio Ordem Paranormal, mas é em outro sistema, tipo, é outro sistema diferente de Ordem. A gente tava jogando recentemente, a gente começou a jogar Tormenta 20. Ontem nós tivemos nossa primeira experiência com Tormenta 20. Incrível, por sinal, grila. Mas... Na verdade, desculpa, amiga, mas só te corrigindo. Tu teve tua primeira experiência com Tormenta 20 ontem, porque a minha primeira experiência com Tormenta 20 foi com Clemência. Verdade, com Clemência, né? Da hora. Eu comecei por Clemência. Faz sentido. A gente começou a tá meio que testando, né, as águas ali, vendo outras coisas. Porque assim, Ordem Paranormal é muito bom. Eu amo Ordem Paranormal, porque eu tenho um podcast sobre isso. Mas eu também quero testar outras coisas, sabe? Porque assim, o mundo de Ordem Paranormal é muito massa. Só que se você não souber reciclar e criar ideias inovativas, ele fica muito repetitivo. É uma coisa, você tem que lutar contra o outro lado, você tem que tentar não morrer. E você tem que salvar as pessoas. E assim, sabe? Uma coisa que a gente tenta fazer, por exemplo, uma coisa que eu mesmo tô fazendo um pouco no meu RPG, que é com o Stefano, que é o RPG dos Apoiadores. A gente tem essa situação do Ordem, de essa múltipla sobrevivência e tal. Mas a gente tá tentando ir para outros lados também. De vez em quando, uns lados mais tranquilos, inserindo romance e tipo, tentando se divertir mesmo, porque o problema de Ordem, que às vezes faz as pessoas correrem para outros sistemas, é porque é muito trágico. É muito, muito trágico. Sendo que, por exemplo, Call of Cthulhu, pelo que o Miguel já me falou e pelo que eu já aprendi, pelo próprio Stefano, é o tipo do jogo que você tá indo, se você acabar no manicômio, você tá no lucro, sabe? É justamente um jogo feito para você realmente se ferrar. Então você tá entrando ali, sabendo onde é que você tá pisando. Só que o Ordem é muito essa questão do vou tentar sobreviver, eu tenho chance de sobreviver. E quando você não sobrevive é muito frustrante. Eu sei não pelas minhas perdas, ainda, porque normalmente ainda eu não perdi nenhuma. Logo eu devo perder, por sinal. Mas as minhas perdas foram de apego com os personagens do Ordem, né? Eu senti muito perda
do Joey, senti muita perda do Xande, de outros personagens que eu não era tão apegada, mas me afetaram muito também. E realmente é muito trágico, é muito cruel a forma como as coisas acontecem. E às vezes você tende a tentar buscar outros horizontes e testar novas coisas, porque às vezes você quer sair desse loop de só tristeza. Porque se você estiver jogando em 5 mesas de ordem diferentes, você vai estar deprimido por uns 5 meses. Desculpa, é a realidade, saca? Você pode até... É impossível você sobreviver com 5 personagens diferentes em mesas de ordem. Uma hora vai morrer, uma hora você vai perder. Ou então, se você não perder o personagem vai perder todo mundo que ama. É assim que funciona. O personagem vai ter que dar um tiro na cabeça do personagem do seu coleguinha, porque deu merda, que foi o caso da minha. A Melissa então, precisou dar um tiro no outro. Ou então, no caso da minha, que ela confiou no primeiro cara que ela gostou, né? Inclusive que o jogador talvez esteja aí no chat. Oi, VCC, tudo bom? Que ela confiou no cara, né? E aí ele pegou e traiu ela e matou a irmã dela do lado dela. Foi muito legal, inclusive. Foi bem tranquilo. Foi divertidíssimo. Né? Recomendo, só que não. Sim, eu já desculpei, você não preocupa não. Preocupa não. O Miguel já resolveu por mim, tá tudo bem. Mas justamente essa é a questão. A gente tem que testar outros horizontes, porque Ordem nos suga muito emocionalmente. Ainda mais pra mim, que eu sou uma pessoa muito emocional e muito se doa muito. Às vezes tinha sessão que a gente eu saía com enxaqueca tão grande do jogo que eu ia pra cama, deitava e dormia. Porque eu não conseguia, eu ficava pesada, minha cabeça ficava pesada, eu ficava, caraca. Eu absorvia muito a situação das personagens e das situações trágicas e tudo que tá acontecendo. E até a tensão do que vai acontecer. Puxa, eu vou perder o personagem, eu vou perder alguém que é importante pro personagem, fica aquela coisa assim. Mas é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Todos esses sentimentos, assim, mostram que vocês estão conseguindo entender, eu acho que pra mim, o que é o RPG. Né? Primeira coisa que, tipo, assim, pra gente fazer isso parece banal, mas se colocar no lugar do personagem é bem difícil pra muitas pessoas. Inclusive pra jogador veterano, assim, pra tem jogador veterano que gosta do negócio tático, assim. Exato. Só pra citar um exemplo, né? O cara entende como se ele estivesse colocando um boneco e aquele boneco ele controla, né? Literalmente isso, né? E assim, não tô dizendo que a gente vive e sempre vai bater na mesma tecla que a única forma de jogar RPG é errado se você não está se divertindo, né? Então assim, isso não é errado o cara jogar assim, mas eu acho que o cerne do RPG é sim você entrar no personagem, porque é um jogo de interpretação de personagens, você tem que minimamente sentir para você interpretar ele, né? Então é bem complexo, assim, e muitas pessoas não conseguem, e assim, não é uma coisa que às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não consegue realmente. Então, tem muita gente demora pra se soltar, é normal. Mas tem muita mesmo gente o cara que não jogando consegue anos com o começar. personagem. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue se conectar com o personagem, e às vezes é isso que faz com que a pessoa não comece a jogar RPG. E é isso que principalmente isso, uma das coisas que eu mais vou começar a trabalhar nos meus projetos de RPG, que é mostrar pra essa galera que, cara, tu não é obrigada, e, enfim, a ter essa conexão com o teu personagem desde a primeira sessão, desde a segunda sessão. Tá tudo bem você não ter essa conexão, porque vai vir com o tempo. E às vezes vai vir de uma forma que você nem percebe. Vai vir de uma forma que você nem sequer percebe. Eu tive isso com a Melissa. Na primeira sessão, eu não conseguia sentir tanta conexão com ela. Eu sentia uma coisinha aqui e ali, mas foi porque eu fiz uma personagem que era próxima de mim mesma. Mas eu, de fato, senti uma conexão com a Mel numa cena onde foi na nossa segunda sessão. E teve uma cena onde o vilão fez uma ligação. Ela foi a pessoa que atendeu essa ligação do vilão. E tinha toda um caminho certo pra ela seguir, de acordo com a narração do Miguel. Só que eu tava tão dentro da personagem que eu simplesmente desliguei o telefone, joguei o telefone longe e falei, eu vou me sentar no sofá. E aí eu parei, eu olhei pra cena e falei, o que foi que eu acabei de fazer? O que eu fiz?
foi naquele momento, sem eu sequer perceber, foi onde de fato tinha entrado na cabeça da Melissa. Ela se apossou de mim e ela fez a ação dela, entendeu? Então tá tudo bem você não ter essa conexão desde o início. Porque quando você menos esperar, você tem. E aí as coisas mudam. Então, aí que eu discordo. Aí que eu discordo. Porque, assim, Então discorde. Vou dizer uma experiência que eu tenho. Eu jogo com algumas pessoas desde que eu tinha, sei lá, que eu não deveria estar jogando Vampira Máscara. E essas pessoas ainda jogam daquela forma de não conseguir se conectar com o personagem. E tem um personagem dessa pessoa, e agora ela vai saber quem ela é, que ele joga com o mesmo personagem há pelo menos uns 10 anos. O mesmo personagem. E ele ainda não se conecta com o personagem. Ao ponto de que se o personagem dele já morreu, na real. Mas ele foi revivido tantas vezes e ele não tá nem aí. Desde a primeira vez, ele nunca se importou. Quando o personagem dele morreu, ele já tinha outra ficha pronta. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, tipo assim, eu acho que é muito também o tipo da pessoa, né? Mas eu entendo o que tu quis dizer, Bru. Mesmo pra pessoa que se conecta, não é uma coisa instantânea, a pessoa não precisa se preocupar tanto com isso, né? Concordo. Isso aí pra mim é até engraçado, porque eu lembro que eu tinha muita resistência pra começar a jogar RPG. Era divertido assistir, mas eu tinha muita resistência que eu pensava, cara, eu vou ser uma péssima jogadora. Eu não vou conseguir interpretar bem, eu vou ficar bem awkward nas situações, eu não vou conseguir, sabe, interagir com os players, eu não sei, eu ficava nessa overthinking, sabe? E no começo foi bem assim, eu tava bem nervosa, eu tava meio travadona, eu não sabia como reagir, eu não sabia como interpretar o personagem. Sempre tem aquela coisa de ser cringe, né? Você fica vergonhinha alheia de si mesmo, e você fica com medo que as pessoas vão pensar em você. Só que o momento que, tipo, essa chavinha virou pra mim, foi justamente na morte da irmã da minha personagem. Eu tava, tipo, apegada à personagem, eu, tipo, gostava dela e tal. Mas não tava aquela coisa, tipo, caraca, tipo, meu Deus, que apego que eu tô. Eu tava sentindo, eu até lembro que eu falei pro Stefano, depois que teve a morte da irmã da minha personagem, e até o enterro do próximo episódio, eu falei, olha, eu provavelmente não sei se eu vou conseguir chorar. Eu provavelmente vou falar, vou narrar que ela tá chorando e tal, mas eu não sei se eu vou conseguir interpretar, né, a situação. Ele falou, não, tudo bem, tranquilo, sem problemas e tal. Só que eu lembro que quando começou a cena, né, e quando eu fui falar a primeira frase como a Sarah, a minha garganta fechou e eu comecei a chorar de uma forma que eu normalmente, sabe, pra mim a dor começou a vir como se eu realmente tivesse perdido minha irmã. E tipo, eu lembro que eu chorava de soluçar, eu chorava, tipo, de ficar sem fôlego quando eu tava tentando falar. E pra mim foi um momento que eu falei, caraca, não, pera. Aí quando acabou toda a sessão eu falei, meu Deus, o que pode acontecer? Eu não tava esperando nada disso. E aí, dali em diante, que eu comecei a realmente me apegar. Às vezes tem alguns momentos traumatizantes que acontecem com a personagem que fazem ela virar outra coisa pra você. Ela deixa de ser só uma coisa fictícia 2D ali que você criou pra jogar dadinho e se torna uma pessoa real dentro da sua cabeça. E isso aconteceu, inclusive, normalmente voltando pro Miguel, né? O Miguel, ele diferente das experiências que a Bru teve com ele, eu tenho experiência com ele jogando comigo. E ele, novamente, ele é tanto narrador quanto um jogador veterano, né? E ele chegou na mesa, a gente até ria, porque ele tinha certeza. Veterano. Só pega no pra mim, ele é, meu filho, baseado só pega no pé do Miguel, só pega no pé do Miguel. Enfim, tô brincando. Mas quando ele chegou na mesa, a gente até brincava, não, nossos personagens vão se odiar, eles vão sair no soco, vai rolar PVP. A gente tinha certeza que os dois iam se odiar assim de um jeito que não iam se suportar. O Stefano ficava falando, a gente falava, não, tudo bem, a gente sai no soco na pré-sessão, a gente ficava zoando, né? Aí, só que o que aconteceu? Aí o que aconteceu, né? Quando o personagem dele entrou, né, no RPG, eles se conheceram, teve aquela coisa meio assim, tá, quem é você? Ele ficou assim. A minha personagem, ela perdeu mais alguém. E ela perdeu mais uma pessoa que a irmã dela tinha deixado sob o cuidado dela, e era como um irmão mais novo pra ela. E ela perdeu numa situação muito semelhante a que ela perdeu a irmã. Então, ela quebrou. Ela quebrou de um jeito que eu tava virando pra você falando. Ela vai começar a se bater no chão, pode começar a tirar a vida aí, até alguém parar ela, não sei, não me importo mais. Porque a personagem chegou, tipo, no limite dela. Só que
eu ter essa reação, eu ter feito a minha personagem ter essa reação, ela quebrou desse jeito, eu causei uma reação no personagem do Miguel. Que era um personagem durão, foda-se, não importa com ninguém, sou um mercenário frio. Só que quando ele viu a minha personagem quebrando, algo dentro dele reagiu, tipo, não vou deixar. E ele foi e segurou ela. E aí e o Miguel até falou que ele ficou, cara, por que eu fiz isso, sabe? O meu personagem não faria isso. E aí, daí em diante, a gente começou meio que conversar mais, ele começou a passar umas dicas do que ele sabia, coisas que eu era bem, não nua e crua na situação, porque eu não tinha muito conhecimento técnico em questão de, mesmo no Ordem, em questão de como jogar o jogo, né, de forma inteligente e tudo mais. Eu só ia do jeito que ia e pronto. E aí calhou que nossos personagens acabaram virando casal no RPG. E é muito engraçado, porque até o VCC tá aí no chat. O VCC era o personagem que traiu a minha personagem e matou a irmã dela, né? E aí ele teve que voltar pra mesa. Depois de 6 meses de molho, que ele foi tirado da mesa, depois de 6 meses de molho ele voltou. E aí virou uma novela mexicana, uma novela das 9. E aí ficou muito divertido, porque novamente a gente meio que destoou um pouquinho do que é a Ordem Paranormal, né? A Ordem Paranormal tem até aquele estigma, não vamos fazer casal não, porque não tem tempo, blá blá blá. Só que a gente falou, foda-se, já tá no inferno, vamos abraçar o capeta mesmo, então tanto faz. E aí rolou cada cena hilária e cada cena impactante que, tipo, o RPG virou outra coisa, completamente diferente. E pra mim ficou muito divertido, eu consegui me soltar mais, um pouco das amarras que eu tinha que me seguravam, que me deixavam tensa ainda e tal. O Miguel me ensinou as coisas, abriu mais meus olhos, e aí a gente se entrosou, tipo, vai, foda-se, vamos nos divertir, e sabe? E a experiência que tava boa, pela experiência que a história que o Stefano criou é sensacional, envolve a minha personagem, o que ela representa, e os outros personagens também, vira tendo um papo lá de uns monstros gigantes, enfim, é uma coisa muito louca. Mas eu ainda não estava conseguindo me divertir o tanto que eu poderia, porque eu ainda estava muito presa, ainda igual que vocês falam, né, da experiência do Ordem Paranormal do Selbit. É muito aquela coisa do tem que ser muito sério e, tipo, eu tenho que estar muito focada, e eu não me deixava pensar que é só um jogo. Não é vida real, eu não tô realmente vivendo aquilo. E aí foi uma das coisas que o Miguel falou, não, é só um jogo, relaxa, leva numa boa. Aí que eu abri o jogo e falei, não, então foda-se. Então eu comecei, assim, jogar, focando, claro, levando a sério, porque eu não consigo jogar escaralhando o tempo todo, só se o meu personagem for muito, e mesmo assim eu não dou conta. Normalmente pra levar a sério eu levo muito a sério. Só que eu também tô me deixando me levar mais pela coisa do povo. Eu quero me divertir, eu quero ter uma experiência bacana, eu quero rir com os meus amigos mais do que qualquer coisa. Tu soube dividir, tu soube separar o RPG do, né? Exato. E o meu medo é que muitas pessoas não estejam sabendo, não saibam dividir isso, né? Tenham que fazer uma cópia do que o Selbit faz na live dele, assim. Isso é um medo, tá? Isso é uma coisa que muita gente vai fazer, daí vai perceber que começa a ficar chato, daí vai começar a fazer certo, que é se divertir, jogar RPG da forma que se diverte. Porque a galera tem essa pré-ideia de que precisa ficar igual porque ele se diverte olhando o Selbit jogar, tá ligado? Mas pros jogadores às vezes não é divertido aquele negócio. Às vezes pros jogadores dele porque cada mesa também tem um clima e tudo mais. Mas eu tô me adiantando aqui. Vamos para nossa rodada final, então, Raulzito. Que a gente... Pode falar. Não só terminou o assunto, é uma parada que a gente sempre fala aqui, né? Que jogar RPG e jogar RPG em live são duas coisas diferentes, assim, né? Muito. Bastante. Então, mesmo que o cara tente copiar o estilo de outro mestre, tipo o Selbit ou o Matthew Mercer, pra citar um cara do D&D que é tipo, bem grande assim também. Mesmo que tu tente pegar e emular aquilo, tipo, às vezes quando tu tá com os teus amigos não fica natural, assim, né? Mas enfim, é isso. Pode seguir. Exatamente. Bom, vamos para essa rodada final, então, pra gente encerrar essa live. Nosso horário aqui já está acabando. Começar contigo, Raulzito, já continuando a palavra aí, dá uma dica pro pessoal que tá iniciando agora com Ordem Paranormal, pra
Como não cometer os erros que tu cometeu quando tu começou pensando em Final Fantasy Tactics e coisas do tipo. Cara, eu diria o contrário. Eu acho que as pessoas têm que cometer esses erros, assim, e experimentar essas coisas. Mesmo que às vezes pareça um negócio meio tosco e absurdo, assim, né? Tipo, tu jogar com 4 personagens. Querendo ou não, faz parte do aprendizado da construção, assim, né? Eu acho que... Eu diria que o contrário, assim. Se eu der uma dica e disser, jogue desse jeito, isso acaba sendo mais limitante, né? E ajuda menos, no fim das contas, assim. Então, eu acho que a experimentação é legal, assim, e faz parte da nossa construção como jogador e mestre. Show de bola. Bru! E você, Bru? Dá uma dica aí pro pessoal que tá iniciando agora pra cometer os mesmos erros que tu. Segundo a lógica do Raul. Erros são bons pra aprender com eles. Não dá pra negar, né? Exato. Mas não só dica também, se quiser comentar mais alguma coisa, se quiser passar alguma coisa pro pessoal, algum tipo de leitura pro pessoal, alguma coisa pro pessoal assistir, fica à vontade aí pra indicar alguma coisa também. Espaço teu. Falando um pouco da minha própria bagagem, né, de primeira viagem, assim, lembrando que toda mesa de RPG, ela vai ter seus acertos, ela vai ter seus deslizes, e isso é necessário, isso sempre vai acontecer, isso vai ajudar você, que é uma pessoa nova nesse nicho, a entender como jogar da melhor forma que vai te agradar, que é uma das principais coisas, é você jogar RPG para se divertir. Se você não tá se divertindo jogando, tu tem que parar, tu tem que ver o que tá acontecendo e tu tem que conversar com o narrador e com os outros jogadores. Porque se tu não tá se divertindo, e se isso tá afetando a tua vida pessoal, tua vida real, tá errado. Tá errado. Seja criando uma personagem ficando na zona de conforto, seja se desafiando, criando alguém que tem zero ligação com a tua própria personalidade ou com as tuas escolhas de vida. É muito importante ter essa coisa de comunicação com as pessoas que estão na mesa junto contigo, sabe? Tu não tem a obrigação de criar cenas épicas a todo momento, tu não tem essa obrigação de se conectar, que nem eu falei, se conectar com o personagem desde o começo. Isso nem sempre vem desde a primeira sessão, isso nem sempre vai vir, sei lá, na 10ª sessão e afim, que nem o Douglas falou, tem gente que joga há anos e ainda não se conectou com o personagem. E tá tudo certo, está se divertindo? É o que conta, entendeu? O que mais conta é tu realmente se entregar no jogo, entender o que tá acontecendo e viver aquele momento. Com essas naturalidades, assim, que vai vir as melhores cenas que podem acontecer no jogo. Essa é a verdade. E dito isso, se for pra cometer erro, cometa. Você vai aprender com eles e as tuas próximas experiências vão ser mais épicas e mais incríveis e mais divertidas ainda. E tá tudo certo. Ter erros, tá tudo certo, contanto que você aprenda com eles. Olha aí. Exato. Olha aí. Show de bola. Então, pra gente encerrar com chave de ouro, nós fechar essa rodada final, Nan, dá a sua dica aí, a sua frase final, seu encerramento. E depois já puxa o jabá também, aproveita o espaço. Tá. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu posso falar pra alguém que tá começando a jogar ou que tá jogando em geral, que é uma coisa que eu senti, é que assim, eu entendo a necessidade de você ter cenas fodonas, cenas épicas, cenas disso, cenas daquilo. É muito gostoso quando tem. É muito... Você te deixa entusiasmado e tudo mais. Só que é muito melhor quando ela acontece naturalmente. Não porque você forçou, não porque o mestre forçou, mas porque ela aconteceu. Porque é uma situação que, poxa, você tava fazendo ali e tal. Porque a gente tem que lembrar, uma das coisas que me afeiçoou muito a RPG, diferente de uma série de TV, uma série de TV você pode até se apegar e se identificar com o personagem. Mas o personagem vai ser aquele personagem quase impecável. E que quando comete erros, e são aqueles erros assim, caraca, erro de filme, erro de livro, e que você olha assim e fala, bacana, mas não bate comigo. E uma das coisas que me deixou muito feliz com o Ordem Paranormal é ver pessoas comuns fazendo merdas comuns e aprendendo com esses erros comuns.
Então, assim, a minha personagem mesmo, minhas várias personagens, todas já cometeram erros absurdos que causaram. A própria Victoria, ela permitiu que o Rex, que é o meio que ela vê como um filhotinho dela, ela permitiu que ele brincasse com um negócio que ele criou mortífero, ele partiu a mulher no meio, na mesma sessão, sabe? Foi um erro que ela cometeu. A Sarah já cometeu o erro que custou a vida de 2 pessoas que ela se importava, que ela estava tentando salvar. Então, assim, são erros que te fazem pensar, porra, é parte de mim, é parte de ser um humano. E tá tudo bem. E tá tudo bem você ter essas coisas. Você não precisa anular elas em prol de ter um jogo impecável. Porque pra você ter uma experiência impecável, vai assistir uma série, vai ler um livro. RPG é sobre você passar pela experiência. E uma das coisas que a Bru falou, que eu acho muito pertinente, é que, assim, não tá bom, não tá se divertindo, você não é obrigado a estar naquela mesa. Ninguém tá te colocando uma arma na cabeça falando que você tem que ficar aqui. Não tá te fazendo bem? Sai da mesa e fala, não estou gostando, não tá bacana, mestre, eu posso conversar com você? Pronto, acabou. Não se obrigue, não se sinta obrigado a continuar naquela situação desagradável, porque nem toda experiência de RPG vai ser boa, nem todo mestre vai ter tato, nem todos os jogadores vão ser bacanas. Então, assim, são experiências que vão determinar como você deve agir de acordo com a sua própria segurança. E o RPG, ele normalmente é feito para ser um jogo, é feito para você se divertir. Não é feito para ser um lugar para você despejar coisas que, sabe, são muito pesadas, que possam estar te destruindo ainda mais, que possam estar piorando a sua saúde mental ou possam afetar as pessoas na mesa. Isso pode ser um grande agravante. E, assim, uma das coisas que as pessoas precisam lembrar que RPG, o core do RPG é ser um jogo, é pra se divertir, e toda a cinematografia e a coisa que o Selbit faz e tal, é muito lindo, é muito foda e é muito incrível. Mas pra gente que tá partindo da experiência, vocês não precisam ter tudo aquilo visual, ou até talvez a trilha sonora seja boa, porque ajuda muito a trilha sonora a você visualizar as coisas. Só que você consegue ter tudo isso na sua própria cabeça quando você entra no personagem, quando você mergulha naquele mundo que você tá jogando, que você tá interagindo. Então, a minha dica é tentar ser o melhor que você pode ser, sendo com erros, sendo com acertos, e as consequências disso vão vir e você vai se divertir com todas elas, independente se você estiver chorando ou sorrindo. Então, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Show de bola, show de bola. Pô, fiquei muito feliz aí com os dizeres. Acho que é bem isso, assim, não tem muita coisa a acrescentar. Eu acho que o RPG ele tem que ser divertido e ponto final, assim, sabe? Tipo, algumas pessoas eu vejo falando, tá jogando pela amizade. Não existe isso, gente. Primeiro, se você tá com uma amizade que te deixa triste a maior parte do tempo, tá na hora de repensar. Mas a gente vai entrar em outro podcast, né? Bom, vou aproveitar que o pessoal tá aqui animado no nosso chat, né? E pra avisar que amanhã nós temos Mansão de Spectre, que é a nossa live de Ordem Paranormal, com o Miguel narrando. É engraçado porque, assim, né? Nós temos a Mansão de Spectre é uma campanha sem fim, né? Provavelmente nós devemos fazer um hiato no final do ano, como nós fazemos de tudo aqui no Movimento RPG, mas são 2 semanas, mas a princípio ela não terá fim. E assim, como a Guilda dos Guardiões, que foi a precursora desse formato no Movimento RPG, eu deixei bem claro pro Miguel que tanto os jogadores quanto o narrador pode mudar, né? Ele é o líder do projeto, ele é o diretor, como nós chamamos, né? Então ele escolhe se vai querer continuar, se não vai querer. E ele resolveu continuar. Então o cachorro tá largando o osso, né? Tudo bem, né? Tá tudo bem. Sabe que eu tô... Amanhã tem o Destruindo Vidas, pra variar. Sabe que eu tô um pouco curioso, assim, com o episódio de amanhã, porque... O jeito que acabou, né? Porque eu acho que o Dan não sabe o que meu personagem tentou fazer. É verdade, eu espero que ele tenha visto, porque esses vídeos... Eu espero que não. Mas amanhã tu não joga, Raul, tá ligado, né? Sim, eu tô ligado. Ah, tá.
Então, é até importante dizer, né, que assim, pô, pá, é legal, amanhã vai continuar, mas vai continuar, então já teve episódios passados. Sim, galera, então, a gente tá entrando no segundo caso, seria, se a gente for continuar contando o 4º episódio, ou 5º, se contar o 0. Mas todos já estão lá na nossa rede vermelha vizinha de vídeos editados, bonitinhos. Eu tenho cumprido a minha promessa que eu fiz pra vocês no primeiro dia, de sai numa terça ao vivo, na outra terça tá editado lá bonitinho com os cortes. Então, se você perdeu, tem completo lá pra você já assistir. O primeiro caso tá lá, o caso não foi fechado, o que é excelente, que mostra que RPG é isso. Tipo, acabou um caso e eles não resolveram nada, sabe? Tipo, é isso, cara, é isso. Eu não sei como é que o Miguel se ele vai dar continuidade na investigação. Não sei, eu sinceramente não sei de nada, é muito bom porque eu tô assistindo, né? Então, é muito legal, gente. Então acompanhem, tá? Amanhã a partir das 9 da noite. E aproveitar que provavelmente não vai sair hoje, né? Infelizmente nós vamos ter um atraso. Já vou falar mais uma coisa que vai sair amanhã. Então isso quer dizer que dá tempo ainda de você que tá aí conhecendo agora a gente apoiar. Vou botar pra vocês aí a capa de uma parada que eu acho que é um dos projetos mais legais que a gente tem aqui no Movimento RPG. Não é o mais legal, mas é um dos mais legais. O Raul vai dizer que é o mais legal, tenho certeza. Que é será? A Etérica. Gente, a Etérica é a nossa revista digital de contos, tá? Ela tem contos e RPG, né? Obviamente. Essa é a capa, tá aí na Twitch pra vocês, tá? Da 5ª edição que vai sair esse mês. Ela é uma revista sensacional, gente. Já tem conto do... Já teve conto do Miguel em edições passadas e nesse mês tem uma mecânica, né? A mecânica do conto do Outro Lado, né? Que foi escrito pelo Bruno. Do conto de capa. Exatamente, foi feito uma mecânica de RPG pelo Miguel, né? A mecânica é sobre decepamento de membros, né? Acho que é bem a cara do Miguel. Vocês concordam? Se você tivesse falado qualquer outra coisa, eu falando, não, mas isso aí é extremamente Miguel Beholder. Né? Sem tirar nem um pouco. Então essa edição tá muito legal, gente. Tem muita coisa bacana nela, tá? Tem RPG, tem os contos. Tem texto meu nessa aí. Tem texto do Eu escrevi pra coluna dos Bastidores do Movimento RPG. E o mais legal é que, como eu sou diagramador, eu posso escrever direto no InDesign sem o Douglas ver. Eu não sei nada, tá ligado? Do que tá escrito. Então vai ser uma surpresa pra mim. Mas a revista tá, cara, sensacional, assim. A capa, bom, vocês estão vendo aí, né? A capa tá muito foda. E, gente, custa R$5 por mês, tá? É uma revista trimestral, então vamos ser justos e falar que ela custa 15. Mas, se você apoiar hoje, você vai ganhar a edição vigente, que é a do mês passado, a edição 4, aliás, perdão, a do mês de dezembro, que é a edição 4, e a anterior. São sempre assim, são sempre 2 edições. Então você vai ganhar 3 e a 4. E amanhã ganha 5. Se você deixar para apoiar amanhã, você vai ganhar 5 e a 4. Então quem apoiar hoje vai ganhar 3 revistas por R$5. 3 edições da Etérica por apenas R$5, tá bom? E para apoiar, gente, é muito fácil, ó. catarse.me/AETHERICA. A Etérica, gente. O link tá aí no chat também, tá bom? E com isso vocês vão estar apoiando o Movimento RPG e todo mundo que escreve pra Etérica, porque todos os autores da Etérica são pagos, com exceção de quem escreve os bastidores do Movimento RPG, que são escravizados pelo Movimento RPG. Não façam isso. Brincadeira. Ultimamente essa palavra, né, tipo, era uma brincadeira, mas não é, né? Ultimamente, nem brincando a gente deve falar isso, porque tá pesado a situação. Bom, mas falando sério agora, gente, então a revista, ela é muito legal. E se você, né, nós vamos abrir inclusive esqueci a palavra, um formulário de cadastro para quem tiver interesse em publicar na Etérica, né? A gente vai abrir em breve, a gente vai divulgar. Pô, aí a Brooke quer começar a escrever, é uma excelente oportunidade de começar. Então a gente vai abrir e vai divulgar pra galera. Quem tiver interesse, manda o seu portfólio e a gente vai entrar em contato, tá bom? Mais em breve, mais informações sobre isso. Então, apoiem a Etérica, galera, vamos fazer esse projeto continuar acontecendo. Bom, fiz o jabá da Etérica, agora eu vou falar só o resto do nosso calendário aqui. E depois eu vou me despedir da Bru e da Nan, mas eu e o Raul vamos continuar. Aliás, a Bru e a Nan não precisam sair, mas é que a gente agora vai fazer
depois de eu falar o calendário, nós vamos falar no nosso concurso de sorte, que hoje vão dar 7 prêmios para os patronos do Movimento RPG Boa. Caraca. e um livro para quem está inscrito na nossa Twitch. Tá? Olha só. Então são 8 prêmios aqui só para a galera que estiver aqui com a gente hoje, tá bom? Então os prêmios desse mês são... perdão, só para deixar claro. O livro da Twitch é para quem tá inscrito no mês, quem se inscreveu no mês passado, até o dia 1º de março, tá bom? Então, agora se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí que no mês que vem nós vamos dar outro livro. Então, todos os meses nós vamos dar um livro entre os inscritos da nossa Twitch, tá bom? Pronto, agora sim, vamos lá então. Cadê você? Eu esqueci qual é que são os prêmios, Douglas. Tu fez uma anotação, Douglas. Cadê a tua anotação? Tá aqui, tá aqui. Tá, páginas à frente, ó. Então, o primeiro prêmio vai ser um livro de RPG ofertado pela Retropunk, que é o World Wars, Guerras Estranhas, né, da Segunda Guerra Mundial, que é um RPG em Savage Worlds, tá muito bacana o cenário. Pra quem gosta de sobrenatural, né, olha só, Ultra VC. Pra quem gosta de sobrenatural, ele é uma espécie de Segunda Guerra com sobrenatural, sabe? Tipo, como se horrores invadissem a Segunda Guerra. Cara, é muito legal, tá? E esse vai ser o primeiro dos prêmios. O segundo vai ser o RPG e caracterização ofertado pelo Sebo do RPG, os nossos parceiros. Tá aqui, ó, muito lindo, maravilhoso. Caraca. Certo? Esse aqui é muito importante pra quem gosta de interpretar personagem. Várias dicas legais. O time de Elite escreveu ele, cara. Então, muito bacana, da Pensamento Coletivo. Uma camiseta de RPG, ofertada pelos nossos parceiros da Bardos Shop. Que inclusive, quem quiser comprar, tá aqui o cupom, ó, Movimento RPG 20. Tem 20% de desconto lá, você compra e já ganha desconto. Será que vai ter camiseta de ordem? Não sei. Será ser? A Hero Maker Mini está ofertando um kit de miniaturas com 3 miniaturas para um dos patronos, um PDF à escolha do nosso patrono, que inclusive pode ser Ordem Paranormal. Você entra em contato com a gente, diz qual o PDF você precisa e a gente entra em contato com a editora. O kit do aventureiro ofertado pela Loja Necromante, também muito legal. Os negócios que inclusive lá sim tem de Ordem Paranormal, para quem não conhece. Um caderno que você coloca as informações do seu personagem. Dá pra escrever diário. Cara, é muito legal mesmo. E por fim, a aventura que o Movimento RPG oferta aos patronos. Todos os meses, nosso querido Herpt escreve uma aventura pronta pra gente. E nós, então, damos uma física pros patronos em parceria com o Encadernador. Raulzito ganhou a dele já. Todas as aventuras que acompanham o mapa vão com um mapa impresso em tecido. O do Raul, por exemplo, tinha 1 metro de altura por 70 centímetros. Não dá pra usar de toalha de mesa também. Caraca. É verdade. Os mapas vão em tamanho real. Então é um baita prêmio. Então serão esses prêmios, tá bom? E o da Twitch eu não vou fazer hoje. Eu tava pensando em ficar muito tarde. Eu vou fazer na quarta-feira, durante a Guilda dos Guardiões. Tá? Então é isso aí. Bom, Justo. mas esse daqui eu vou fazer hoje. E já que eu tô falando de quarta-feira, eu vou fazer o resto do nosso calendário aqui, só pra liberar as meninas, caso elas queiram, e quem mais estiver no chat não tiver interesse no patronato. Amanhã, como eu disse, Mansão Spectre, a partir das 9 da noite. Quarta-feira nós temos uma estreia, Band of Blades, na Guilda dos Guardiões. A Guilda dos Guardiões é uma história que ela é contínua, e a gente muda cenário e sistema, mas mantém personagens, mantém o foco da história. É uma ideia muito bacana. E o Raulzito que vai narrar essa, né, Raulzito? É verdade. E o nome dela... Lembra do nome dela dessa vez, não? Claro que não, né? Porra, chega ele a falar, claro que sim. A Ponte do Esquecimento é o nome da campanha. É um nome bem pertinente, pensando bem. Que sempre esquece ele, né? Tá certo. Exatamente. E sexta-feira nós temos Clemência, com a Bru jogando com a gente aqui, Tormenta 20. Então se você curte, vem acompanhar. Gente... Douglas... Essa não, né? Essa sexta tem Clemência, Douglas? Nossa, obrigado. O que seria de você, a Bru? Bom, Pareceu que você falou. Nessa sexta não teremos Clemência, é verdade. Nessa sexta nós teremos uma one shot especial de
Complexo de Detenção e Ressocialização, CDR. Isso. Complexo de Detenção. CDR, que é um RPG nacional sobre o sistema prisional, gente. É muito bacana. Escrito pela Naomi e mais pessoas, que eu não me lembro agora todos os autores, mas acho que a principal autora é a Naomi. E, cara, sério, eu tô ansioso. Quem vai narrar pra gente é o Castas. O Castas tem todo um histórico já de... Sabe? Tipo, ele é psicólogo, então ele vai saber entrar na mente da galera. E o nome da campanha é Pena de Morte. Na campanha não, né? Da One Shot. Eu vou jogar, Raulzito vai jogar, Naomi vai jogar também, a autora vai jogar com a gente. E ainda não fechamos a 4ª vaga. A Bru nos esnobou, falou que não quer mais jogar com a gente, né? Ai, eu mereço. Mas nós temos ainda uma vaga. Mas ainda temos uma vaga. Quem sabe aí alguns dos nossos patronos podem jogar com a gente. Ou então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente pela Taverna da Não Tagarela, que tá no Discord, no WhatsApp, e tem até no Telegram, se é que alguém usa lá. Mas tudo bem. Bom, então é isso, gente. Semana toda com RPG aí. Eu vejo vocês que vão sair agora amanhã, mas eu vou ficar aqui pra continuar com o nosso concurso de sorte. Bru, vai ficar ou vai vazar? Então, falar, a gente tem... a gente tem uma reuniãozinha que a gente tem, nós duas temos que ir. Mas que você falou pra fazer o jabá, eu esqueci de fazer. Eu tenho que fazer, né? Então faça o seu jabá e depois a Bru faz enquanto eu boto na tela direto, aqui. Vai lá, vai lá. Links no chat aqui. Então, tem o Ordemcast, né? Novamente, o Ordemcast. Nós fazemos um podcast sobre Ordem Paranormal. Estamos lá no Twitter, estamos no YouTube, estamos no Anchor, que é Spotify, distribui para todas as plataformas de áudio existentes. E além disso, né, além da parte do Ordemcast, nós estamos aí com Raiz da Aurora Escarlate, a nossa RPG atual, que o Miguel está narrando, inclusive, eu já até mencionei na hora que a gente estava conversando aqui. E ele voltou recentemente, ele voltou nessa sexta passada, dia 3, nossa próxima sessão é dia 17. E, muito importante, nós estamos com um concurso de fanarts, que as melhores fanarts, elas vão ganhar prêmios. O primeiro lugar vai ganhar a chave de luxo do Enigma do Medo, que acho que é o bundle, tem um nome específico, que eu não lembro o nome agora, mas é a chave de luxo, né? E o segundo lugar vai ganhar, se eu não me engano, o jogo básico, né? Então, tem esse concurso rolando aí, né? O nosso RPG só volta daqui a 2 semanas, então que se o pessoal quiser assistir novamente, inclusive o novo episódio vai sair agora na quinta-feira no Ordemcast, no YouTube do Ordemcast, no Anchor também. E eu indico vocês assistirem porque tá muito legal. Não é só porque a gente tá fazendo, mas é porque o Miguel decidiu deixar o negócio 500 vezes mais intenso do que já era antes. Teve até... Não, Bru, imagina. Eu nem tava fungando meu ouvido o tempo todo. Mas teve até áudio do Guache, como Arthur, no final. Aí joga um calígrafo com Play-Ray. Assim, tá muito bacana. Eu indico muito quem quiser assistir. E é basicamente isso. Esse é o meu jabazinho. Show de bola. Bru, faz teu jabá aí também. Vocês conseguem me achar nas redes sociais por Bru Winchester, como tá o nomezinho tanto aí no chat e aqui na live. Vocês conseguem me achar nas redes sociais, eu coloquei uma das redes sociais aí no chat. E também vocês conseguem achar o meu projeto Dados e Café, que é um projeto sobre RPG, para pessoas que, assim como eu, estão chegando agora no RPG e querem aprender, seja Ordem, seja Tormenta, seja D&D, independente do sistema, vou começar a falar sobre eles lá no projeto. E é isso, no mais é isso. Os links estão no chat já e foi um prazer participar. Nos vemos no chat amanhã, durante a live da mansão, e nos vemos sexta-feira. Eu vou estar dificultando a vida do Miguel com cartinha, porque essa é a minha vida agora. Ô Douglas, cadê a próxima meta pra eu bater? Amanhã a gente vai apresentar as próximas metas pra ela. Vamos, mas a meta dos 1000 inscritos ainda não foi batida, hein? Ó. Olha, eu consegui num dia uns 40 inscritos. Eu estou fazendo a minha parte. É verdade. E eu quero a minha arte da mansão. Amanhã eu não prometo que ela vai estar pronta ainda, mas a gente provavelmente amanhã vai mostrar o 90%, assim.
Mas eu queria. A ilustradora falou que eu não gosto de prometer, mas acho que amanhã vai rolar. Vocês vão ver, tem que vir amanhã pra descobrir. É isso aí. Nan e Bru, até mais. Aí a gente vai Beijo, continuar gente. aqui pra fazer Beleza. nosso concurso de sorte. Valeu! Valeu, beijinhos. Bom, Raul, nós temos agora 7. Vamos ter 7 premiados. Raul. Nós temos 1095 números aí, dentre os quais você tem alguns, Raul. Sabe disso, né? Podia sair uma pra mim aí, né? Será? Então vamos começar com a aventura impressa aí do Matheus Réptico. Falando nisso, Raul, como é que tá as aventuras? A diagramação? Isso, as diagramações. Eu fiz até todas as que tinha material, assim. Falta a capa das próximas. coisas assim. Entendi. Culpa é minha, então. Claro, sempre. O número 874, vamos ver quem foi o 874 que ganhou a aventura pronta. Vamos ver. 874. Marcelo. Cara, eu acho que é a segunda que o Marcelo vai ganhar seguida, hein? Parabéns, Marcelo. Essa daí tu consegue roubar dele. Vai num dos ensaios, ô Raul. Ou me empresta. E todo mundo sabe que quando uma parada dessa empresta, nunca volta, tá ligado? Uhum. Vamos novamente, então. Oi? Por isso que eu fiz xerox de alguns livros de RPG meus. Assim. Mundo das Trevas eu tenho uns 3 pra ter ideia. Né? O original e os 2 xerox. Bom, vamos então para o kit do aventureiro, ofertado pela Loja Necromante. Vamos ver. 557. Esse aí eu queria, cara. Eu também. Ó, pra quem quiser aproveitar já, ó, 500 e qual o número? 557. Mas enquanto eu só quero ver uma coisa aqui, ó, porque a loja do Necromante tá com um cupom de desconto de 10% não, acho que é 15% de desconto, tá? Cupomzinho de 15% de desconto pra quem quiser comprar lá. Ó, é só usar MRPG 15 off, né? Inclusive, se comprar no Pix, se não me engano, vira 20%, tá bom? Deixar o link aí no chat da loja do Necromante pra você comprar lá com o nosso cupom de desconto. Aproveitem, galera, aproveitem. Bom, mas vamos ver quem foi que ganhou, né? 557. Ah, não. Tá de zoeira. Marcelo, parabéns, Marcelo. Porra. Caraca. Parabéns, Marcelo Sestinel ganhou o kit e a aventura, olha só. Vamos então agora para o PDF do mês. Cara, o Marcelo tá com sorte, hein? 242. Esse eu sei que não foi o Marcelo, porque o Marcelo acho que não apoiava ainda nos 200. 242. Ô, Raul, por um acaso tu não lembra qual é que foi o número que eu acabei de falar antes do 242, né? Não. André FB Campos. 42. Tu não lembra qual é que foi o último número, né? Não tem um log aqui, que ótimo. Bom, depois eu vou ter que olhar na live. Esqueci de anotar o número. E daí eu esqueci, tá ligado? Se alguém na live aí tiver boa memória, fala qual é que foi o número. Bom, vamos então agora para o kit de miniaturas, Raul. Já ganhou o teu kit de miniaturas, Raul? Não. Vamos ver se vai ser agora, então. 384, Raul. 384. Nanico, cara, esse é o Adriano. O Adriano, cara, ele já ganhou bastante coisa. Bastante mesmo. Parabéns, então. 384. Vamos à camiseta ofertada pela Bar do Shopping. 1095. Será que vai ser o Raul? 1074, ó, lá embaixo. 1074. 1074. Cid, nosso Thiago. Parabéns, Thiago. Ganhou mais um prêmio aí. O Thiago já ganhou alguns prêmios. No último mês ele ganhou um livro também.
Agora vamos para o RPG que está nas minhas mãos aqui. RPG e caracterização da Pensamento Coletivo, ofertado pelo Sebo do RPG, número 752. Ops, 752. Vamos ver. Cypher! Olha só, Eduardo Francis. Eu já sei as chaves dos caras de cabeça, tá? Tu entende como é que tá o nível? Então é isso. Parabéns, Cypher. Número 752. Show de bola. Vamos então agora para o Ward Wars, né? Que seria o livro de Savage Worlds, então ofertado pela Retropunk Publicações, nossos parceiros, o último prêmio dessa noite, número 111. Tem como fazer Ctrl F aqui, vamos ver, 111. 111. Maurício Souza. Parabéns, Maurício. Então, é isso, Raul. Não foi dessa vez nem pra ti, nem pro senhorá, infelizmente. Vocês... né? Foda. Mas faz parte do show. Bom... parabéns então, Maurício, Cypher, Thiago, Adriano, André e Marcelo pelos prêmios deste mês. Lembrando que quarta-feira nós vamos ter mais um que é só para quem é inscrito no nosso Twitch. Então se você ainda não é inscrito no nosso Twitch, se inscreva, galera, tá? Vai custar aí acho que R$6,80, uma coisa assim. Então você pode até nem pagar se você tiver o Prime Video, tá? E os inscritos vão concorrer a um livro que vai ser o Kuró, ofertado pela New Order Editora, um baita RPG também. Conhece, Raul? Esse aí eu tenho. Ah, esse tu tem? Pô, Uhum. se tu tiver, troca com algum patrono lá, quem sabe. Eu ganhei de presente do João, aí, o autor do Simulacro Umbra, que já falamos aqui várias vezes. Olha aí. Então é isso. Quarta-feira nós vamos descobrir. Mas, Raul, aproveita o teu espaço aí, Raul, e faz teu jabá, então, pra gente encerrar com chave de ouro. Se quiser falar da Etérica, eu vou deixar o link aí de novo pra quem não apoiou ainda, apoiar. E é isso aí. Cara, eu vou fazer vários jabás. Vai lá. Um deles é justamente reforçar esse da Etérica, que essa edição tá bem legal. Todas as edições estão bem legais, assim, mas a gente tende a gostar mais da última, né? Porque sempre, né? é a mais recente e tal. E vou deixar links de 2 textos que eu fiz pro Movimento RPG, que eu não fiz propaganda ainda. Um deles é o Guia do Ladrão de Old Dragon 2. Falando aí um pouco sobre como jogar com um ladrão no RPG old school, assim, que tem uma dinâmica um pouco diferente, assim, né? Já que fazer teste para procurar armadilha nem sempre é uma boa ideia, né? Melhor tu ter boas sacadas de como procurar armadilhas, então tem uns toques lá. Vou deixar o último texto que eu escrevi de Vampiro à Máscara, que é o sobre a Segunda Inquisição, que também recebi alguns elogios por conta do sistema do medidor da Segunda Inquisição para aplicar no jogo de uma maneira fácil. Olha aí. E por último, vou deixar o último episódio que saiu do Quimera de Aventuras, que eu e o André falamos de Hades, né? Nosso primeiro podcast falando sobre videojogos. E um dos poucos que a gente respeitou o tempo aí de 40 minutos de gravação, né? Né? Uhum. Mas que ficou bem da hora também. E é isso. É isso então. Bom, então é isso. Se é isso, gente. Agradeço a presença de todos vocês aí. Espero ver vocês amanhã a partir das 9 da noite para nossa live de Ordem Paranormal, Mansão de Spectre, caso 2.
Beleza? Eu vejo vocês então amanhã às 9 da noite, mas fiquem aí agora que vocês vão ser enviados para algum lugar que estiver jogando RPG. Lembrando, muito importante, lembrando que vocês têm que chegar lá e falar que vieram do movimento pra galera ficar feliz. Então chega lá e já fala que veio do movimento RPG, que a gente vai ficar feliz e eles vão ficar muito felizes também, galera. Beleza? Vejo vocês amanhã às 9 da noite e valeus, falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.